Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, em que nós fazemos uma singela reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós queremos abraçar a todos com muito carinho, desejando que a paz de Jesus, o amor e a luz do Mestre querido se faça nos corações e nos lares. Então, nós vamos fazer a prece para iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, amor maior de nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para este aprendizado tão importante para a nossa caminhada. Abençoa o nosso esforço, embora pequenino. Abençoa este canal e todos os canais que se propõem a levar a tua mensagem aos corações e aos lares. Inspira-nos, Jesus, para que possamos fazer as nossas reflexões, que sejam muito boas e que possam auxiliar a todos aqueles que estão conosco. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, dos bondosos amigos espirituais, que nós estamos iniciando as nossas reflexões. Te rogando ainda, Jesus, que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Então, meus amigos, o nosso tema é um tema de uma mensagem de Emmanuel, Credores no Lar, e que está neste livro, Livro da Esperança, Mensagens de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É um livro em que Emmanuel comenta passagens evangélicas, né? Ele cita uma fala de Jesus, dos evangelhos, e um trecho, uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de nós adentrarmos a mensagem, vamos pensar o seguinte: todos nós temos dificuldades no nosso relacionamento de cada dia no lar, né? Tem umas pessoas têm problemas maiores, outros problemas mais leves, mais suaves. Mas, como diz Joana de Ângeles, não há ninguém em regime de exceção na face da Terra. Todos passamos dores físicas ou morais. E quando a gente assiste, né, ao nascimento de uma criança, de um bebê, quando você olha aquele bebê ali no berço, o pai e a mãe, encantados com aquele ser que está chegando para mais uma etapa de sua caminhada, eles admiram aquele ser tão lindo, tão pequenininho, e em momento nenhum a gente pensa qual que
para o futuro daquela criança? Qual bagagem que aquele espírito traz do passado? Quais as lutas, as dificuldades, as conquistas, né? As reformas íntimas que ele precisará fazer para aproveitar bastante essa jornada reencarnatória. Então, quando a gente vê aquele serzinho ali, tão pequenininho, precisando de nós, a gente não olha ali e vê um espírito, por exemplo, criminoso, um espírito mau, né? Um espírito que no futuro irá cometer atrocidades. Nós não pensamos nisso, pensamos que uma criança que acaba de chegar. Mas muitas vezes esse espírito que chega em nossos lares é um credor nosso do passado. É alguém que nós prejudicamos, que nós não soubemos amar, que nós não fizemos todo o bem que poderíamos fazer em benefício dessa pessoa, que não soubemos perdoar, desculpar, compreender, né? E também nós não paramos para pensar da nossa responsabilidade para com aquele espírito. Está chegando. Ele foi nos confiado por Deus para nós educarmos aquele espírito, para nós encaminharmos aquele ser para Deus, para que seja um bom cidadão, um homem de bem, cumpridor de seus deveres. Então, girando em torno desse raciocínio, é que serão as nossas reflexões desta noite. Então, nesse capítulo 38, credores no lar, eles estão no lar, né, conosco. Emmanuel vai comentar a fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai vosso pai e vossa mãe. E você vê que essa honrai é um imperativo. Jesus reforça esse mandamento que foi trazido por Moisés. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí Kardec explica, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele diz o seguinte: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-lo de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, nós temos compromisso com o pai e com a mãe. Às vezes a gente ouve no atendimento fraterno, né, no centro espírita, adolescentes, jovens, ou até pessoa com mais idade, que dizem assim: eu odeio a minha mãe, ou eu odeio o meu pai. É um sentimento estranho, não é? Por quê? Isso tem raízes profundas no passado. A pessoa não sabe nem explicar por que ela odeia a mãe, por que ela odeia o pai. Porque
no passado, essa mãe ou esse pai prejudicaram aquele que hoje é seu filho. E eles vieram juntos para um reajuste, para quitar esses débitos, para aprender a perdoar, a esquecer as ofensas, né? Para aprender a amar aquela pessoa. Não quer dizer que você precisa amar o seu pai e a sua mãe. Às vezes não consegue, mas respeitá-los, cuidar deles, porque muitas das vezes são espíritos muito endividados conosco, com os filhos, que os filhos não conseguem amar, mas respeitar, cuidar deles, né? Na necessidade, é cuidar deles na velhice, e ser grato a eles, porque pelo fato deles terem aceitado nos dar a oportunidade da reencarnação, é motivo suficiente para nós sermos muito gratos, porque eles poderiam não ter aceitado. Então, isso é uma prova de amor que eles deram na espiritualidade antes de reencarnar. Então, nós precisamos ser gratos. Que às vezes a pessoa fala assim: ah, meu pai foi um péssimo pai, ou minha mãe não foi uma boa mãe, não cuidou direito de nós, não nos educou. Mas só o fato deles terem permitido que você nascesse através deles já é motivo suficiente para você agradecer a eles, ser muito grato. Aí, Emmanuel diz assim, começa a mensagem dizendo: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Então, aqui nós vemos que existem os filhos que são companheiros, que nos amam, que nos respeitam, que amam e respeitam os seus pais, entendendo que eles, pai e mãe, vai errar, eles vão errar, como todo ser humano, porque aqui não tem anjo. Todos nós somos espíritos em processo de aprendizado nesse planeta, escola que é a Terra. Então, tem pais que a gente conversa com eles no centro espírita, no atendimento fraterno, e que eles trazem consigo um sofrimento tão grande, uma dor tão grande, uma dor moral, que eles dizem: eu só falto dar o sangue para o meu filho, e ele é um péssimo filho, ele é ingrato, ele não me respeita, ele não faz um agrado para mim, nunca me deu um abraço, nunca disse: meu pai, eu te amo. Então, isso dói. Mas, mesmo tendo esses filhos problemas, o pai e a mãe, que são espíritas, eles raciocinam: bem, deve ser um desafeto do passado. E o que o pai e a mãe têm que fazer? Amá-lo,
Não tem outro caminho. Ah, mas eu amo o meu outro filho, que é um filho carinhoso, não me dá problema, é estudioso, trata a gente muito bem. Agora, amar esse que me maltrata, eu não consigo. Esforce-se, porque vocês estão juntos para esse aprendizado. Nenhum filho, nenhum familiar problema, pode ser o marido ou a esposa, que sejam credores também ali no lar, que não caíram de paraquedas na sua família. Eles foram preparados no mundo espiritual para enfrentar esse grande desafio. É o que Emmanuel fala aqui, os filhos credores, que são instrutores de feição diferente. A nossa tarefa, todos nós, como pai, como mãe, paternidade e maternidade, conforme está no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a paternidade é missão, os espíritos dizem que sim, assim como a maternidade, é educar os filhos. Quem ama, educa. Quem ama, entende que a sua missão é uma missão de uma responsabilidade muito grande e que, quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai prestar contas a Deus, a sua consciência. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nós temos uma bela mensagem de Santo Agostinho, cujo título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E, num determinado trecho da mensagem, Santo Agostinho diz: quando chegares na parte espiritual, te será perguntado por Deus: que fizestes do filho que entregamos à tua guarda? Nós somos responsáveis. Nós não podemos deixar para lá a educação dos nossos filhos. Ah, mas o meu filho é um filho muito problema, não aceita nada, não ouve nada, continua fazendo as mesmas doideiras, as mesmas loucuras que ele faz desde sempre. Mas ele está ali para você ajudar. Então, o que você vai fazer? Vai levar para ele, para esse filho, valores espirituais, os valores reais da vida. Ah, mas ele não aproveita nada. Não aproveita agora, no momento. Mas a semente fica na mente e no coração desse filho. Pode ser que mais tarde, nessa mesma encarnação, ele desperte. Pode ser que ele desperte no mundo espiritual. E pode ser que ele vai despertar só na próxima encarnação. Mas o nosso trabalho é semear. Alguma coisa fica. Nós não podemos e não devemos desistir do filho problema. É um espírito doente de Deus, doente da alma, muitas vezes, e que não consegue, numa encarnação só, se tornar um espírito melhor. Às vezes ele melhora um pouquinho. Ele não consegue ser um espírito superior, elevado,
numa encarnação. É muito difícil. Mas alguma coisa fica. E se o pai e a mãe fizeram todo o bem, renunciaram, sacrificaram, ensinaram para os filhos, os valores reais da vida, os tesouros espirituais, e o filho escolheu um caminho equivocado, o pai e a mãe vão ficar tranquilos. Eu fiz tudo que eu pude. Só que era um espírito altamente comprometido, que estava num nível ainda muito pequeno de evolução e que não deu conta. Então, os pais não devem se culpar, porque se eles transmitiram para os filhos, ou para o filho, o ensinamento do amor, de fazer o bem, tudo, se ele não tivesse reencarnado nessa família, com esses pais que o educam, ele estaria fazendo coisa muito pior. Então, se os pais cumpriram o seu dever, fiquem tranquilos. E não se esqueçam que se eles estão reencarnados com você, se Deus permitiu, é porque vocês podem ajudar. Mesmo achando que não está ajudando em nada, está ajudando muito. Então, Emmanuel vai listar aqui uma série de tarefas, de deveres dos pais para com os filhos. E no final da mensagem, Emmanuel diz assim: quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Às vezes você desencaminhou aquele espírito em outra existência. Às vezes você abandonou, deixou a sua própria sorte, desistiu dele. Nós nunca podemos desistir dos nossos filhos, porque Deus nos espera até hoje e não desiste de nós. Nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. É um filho problema? Eu vou orar por ele todos os dias. Eu vou envolvê-lo em vibrações de amor, de paz, de luz, pedindo a Deus, a Jesus, ao anjo guarda desse filho, que o oriente, que ajude para que abra o raciocínio dele, abra sua mente, o seu pensamento, para ele captar esses ensinamentos e tomar um rumo diferente na sua vida. Emmanuel diz aqui: busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Olha que mensagem encorajadora de Emmanuel. E vamos lembrar, gente, que nossos filhos, antes de tudo, são filhos de Deus.
filhos do Pai. E vamos entregá-los ao amor do Pai, pedindo ao Pai que cuide desses filhos. E nós, tendo a ajuda de Deus, o esclarecimento, para conduzir os nossos filhos em sua caminhada terrena. E quando a gente pensa, né, lendo a história da humanidade, a gente vê assim o sofrimento dos pais. Tem uma mensagem belíssima da Amélia Rodrigues que ela conta o sofrimento da mãe do Dimas, que era ladrão e morreu crucificado ao lado de Jesus. E a Amélia Rodrigues conta do sofrimento dessa mãe, que desde pequeno Dimas era dado a pequenos furtos. E a vizinhança falava com ela, procurou, ele roubou ali, furtou ali e tal. E ela sofria muito. E ela tentou orientar muito o filho, mas não conseguiu que ele não enveredasse por esse caminho. E ali no Calvário, vendo, ela estava presente, vendo ali aquele filho muito amado, tendo aquela morte infame, terrível. Ela chorava de dor, de tristeza pelo filho. Mas, ao mesmo tempo, ela viu que o filho pediu ajuda a Jesus. O filho foi tocado, talvez pelo exemplo de vida da mãe, que ele fala com Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus promete a ele que ele estará no paraíso. Quando? Algum dia que ele tiver merecimento, né, para caminhar. A gente fica pensando em Mônica, a Santa Mônica, que era mãe de Agostinho, hoje Santo Agostinho. Santo Agostinho, jovem, era muito levado. Ele deu muito trabalho para a mãe dele. E, segundo Divaldo Franco, ela orou durante 27 anos, pedindo a Deus que tocasse o coração de Agostinho, para que ele mudasse de vida. E um dia ele despertou, ele caiu em si, ele tomou consciência de que ele precisava se modificar. Ele se tornou um vulto importantíssimo na Igreja Católica e também no Espiritismo. Quantas mensagens de Santo Agostinho nós encontramos na codificação. A questão 919 de O Livro dos Espíritos, que ele faz aquele roteiro de reforma íntima, é extraordinário. E a gente fica pensando na mãe de Hitler. Imagina o sofrimento daquela mãe. Ela não criou o filho para ele cometer essas atrocidades contra a humanidade. Nós nos lembramos da mãe de Gregório, no livro Libertação, que ela ficou 400 ou 600 anos tentando trazer o filho para o caminho do bem. E conseguiu, depois desses anos todos. Então, gente, a tarefa dos pais é uma tarefa sublime, é uma missão. Cabe a nós, pais, educar os filhos.
amar os seus filhos, dar segurança para os filhos, ao ponto deles, quando eles cometem um erro, ele pensar assim: o meu pai e a minha mãe vão condenar o erro que eu cometi e não a mim. Eles vão me apoiar para eu resgatar esse erro e para eu sair dessa condição em que eu me encontro. Então, é uma tarefa sublime de entender esses filhos problemas, esses credores que reencarnam em nosso lar. E pensando nos processos obsessivos, quantos obsessores reencarnam como nossos filhos. E nós precisamos aprender a amá-los. Não é? São os filhos problemas, os filhos credores nossos. Então, nós não podemos pensar que nós somos inocentes, que esses filhos ingratos nós não os merecemos. Merecemos, sim, porque em algum momento no passado você o prejudicou. E agora está tendo oportunidade de aprender junto com eles o perdão e o amor. E nas suas preces diárias, você que tem um filho problema, faça preces por você e por ele. Peça perdão a ele na prece e diga a ele: meu filho, se eu te prejudiquei no passado, me perdoa. Hoje eu entendi isso e eu estou aqui nessa oportunidade que Deus me deu de corrigir o meu erro. Me ajuda a corrigir o meu erro, me perdoa. Então, gente, é uma tarefa grandiosa, essa que nos foi confiada por Deus aos pais, e que nós possamos desempenhá-la muito bem, com amor, com respeito, e pedindo a Deus que nos inspire, pedindo ao anjo guarda desse filho problema, que nos auxilie, nos dê uma luz de qual a melhor estratégia que nós temos que usar para tocar esse coração. Às vezes a gente fica uma encarnação inteira apenas sensibilizando aquele espírito. Não podemos desanimar. Deus nunca desistiu de nós. Ele nos ama. E apesar da nossa pequenez, Jesus investiu em nós e disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se nós reencarnamos numa família com esses credores, é porque Deus sabe que nós temos condições de crescer juntos desse aprendizado do amor. Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Deus mais esta oportunidade, agradecendo a Jesus por essa doutrina abençoada, pelo Evangelho que ele nos trouxe, que nos liberta, que nos consola e que nos auxilia, abrindo o nosso raciocínio e a nossa mente para as verdades superiores da vida, para esse conhecimento que nos liberta
dos condicionamentos e das amarras do passado. Que Deus, nosso Pai, derrame o seu amor sobre tudo que Ele criou. Que Jesus, nosso Mestre, envolva a cada um de nós em sua paz, em sua luz e em seu amor. E que o mundo se torne um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo melhor, porque nós que aqui habitamos estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e nós encerramos o nosso programa de hoje. Estaremos juntos na próxima terça-feira. Muito obrigada, uma boa noite para todos.